Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco aí sobre o que esperar do laboratório de mudanças. Para que eu vou fazer um laboratório? Né? Que tipo de resultado eu posso obter de um laboratório de mudanças? Né? Então, são basicamente três resultados, três tipos de resultados. Né? Um é o que a gente chama de formação de agência transformadora, que seria o que? Criar a capacidade que as pessoas transformem, de que se tornem, transformem o seu próprio sistema de atividade, de que elas se tornem agentes, ou seja, que ela pegue o bastão e faça, eu vou transformar o meu sistema de atividade e faça de fato. Né? Então, é formar essa agência, criar esse movimento onde os próprios agentes internos, sujeitos daquela atividade, transformem aquela atividade. Esse é o resultado esperado número 1. Resultado 2, que a gente vai, e o 3, que a gente vai focar um pouco mais aqui, é o que eles chamam de aprendizado conceitual e o aprendizado transformacional, que ele é mais estrutural, que está relacionado à estrutura, mudanças na estrutura do sistema. Tá? Então, o aprendizado conceitual seria o aprendizado, uma criação de conhecimento sobre alguma coisa. Né? E esse aprendizado conceitual ele pode ser dos intervencionistas, né? Então, durante já o processo de negociação e quando o intervencionista começa a coletar dados de espelho, começa a fazer uma análise preliminar, ele já começa a ter esse tipo de aprendizado, criar conhecimentos, entender qual que é o sistema que está sendo modificado, as contradições que existem, etc. O pesquisador intervencionista. Tá? Esse aprendizado ele também pode ocorrer se a gente conseguir fazer a sessão, negociar e implementar essa intervenção, também entre a gestão e também junto com os próprios participantes. Né? Então, a ideia é que, dependendo de quanto que eu consigo avançar nesse laboratório de mudanças, que o aprendizado não se prenda apenas ao pesquisador que está coletando os dados de espelho, mas também para os participantes. Né? E qual que é o aprendizado? O que essas pessoas podem aprender? Aqui temos 5 pontos que podem ser aí aprendidos, né? Que é o reconhecer, que eu acho que o primeiro, que é o mais importante, que geralmente ocorre, que as pessoas aprendem que não existe uma solução mágica, que alguém, porque as pessoas estão acostumadas aí de tomar uma pílula, estou melhor, né? Resolvi, ou vem um consultor externo, me fala aí, o que eu preciso fazer, me conta, qual que é a resposta, qual que é a solução. Esse é o mais fácil. Mas os tipos de problema que geralmente a gente estamos lidando em um laboratório de mudanças, ele não tem uma solução rápida assim. Ele precisa, primeiro, as pessoas vão ter que entender o problema. Qual que é o problema? Né? Mas antes de entender o problema, ela vai ter que entender que não é uma solução rápida. Que se fala em inglês aí o silver bullet, né? Que é a bala de prata. Não existe. As pessoas, então, primeiro ponto, opa, não é tão fácil. E não existe uma solução pronta, uma solução mágica. E o segundo, nesse 1A, são nós, participantes, os participantes do sistema, é que temos que criar essa solução. Isso já é um aprendizado grande de que, opa, não é o intervencionista que vai trazer a resposta e a resposta não está pronta. É nós que temos que fazer essa. Isso daí é um aprendizado que geralmente ocorre aí na primeira sessão, junto aí nessa primeira sessão que é de questionamento. Né? Então a gente vai trazer dados de espelho que as pessoas vão perceber, olha, existe um problema, esse problema é grave, nós queremos sim mudar, nós vamos mudar, e dentro desse aprendizado tem essa aí que não existe uma solução mágica e nós é que temos que criar essa solução. Né? Pronto. Segunda sessão do laboratório de mudança, terceira, obviamente varia de cada laboratório, é diferente. Alguns laboratórios vão mais rápido, outros um processo alonga um pouco mais, né? Dependendo aí de quanto que esse problema está gravado, etc. Então, o segundo aprendizado é entender o problema de uma forma mais expandida, de uma forma mais rica. Né? Então, geralmente, no começo de um laboratório, antes de um laboratório, as pessoas entendem aí o problema, não, a culpa do Manuel, a culpa é do José, a culpa é da Maria, que ela... Ou então, a culpabilização é do gerente, ou a culpa são eles, do sistema, do externo. Né? Então, as visões são geralmente uma interpretação muito unidirecional.
Então, uma dos aprendizados, tanto do pesquisador como também dos participantes, é entender que existem contradições, que a solução não é tão fácil assim, mas que existem forças opostas. Se fosse fácil, era só trazer aquilo que está faltando. Não, é a falta de capacitação. Então, traz mais capacitação, mas não é tão simples assim. Né? Falta pessoas, falta recursos, mas existem contradições no sistema. E entender essas contradições é um segundo aprendizado aí importante, tem conceitual ainda. Terceiro aprendizado, compreensão do sistema de atividade atual. Muitas vezes as pessoas não sabem qual que é o sistema, não sabem quem faz parte do sistema, o que cada um dos seus colegas, isso aconteceu no meu trabalho também, os colegas não sabem o que o outro está fazendo, o que o outro está ensinando, qual que é o método que o outro está utilizando. Uma outra intervenção que a gente fez também no centro de saúde, as pessoas não sabiam o que os colegas faziam, qual que era o trabalho um do outro. Então, um dos aprendizados é modelar esse sistema, quais são os elementos desse sistema, e aí a gente pode utilizar, por exemplo, modelo de representação, colocar um papel na parede, começar a escrever aí quem é que fazer um esqueminha? Olha, aqui chega, por exemplo, um modelo de fluxo, né? O paciente vai chegar aqui, ele vai ser atendido aqui, ele vai passar para cá, depois passa para o médico, passa para a triagem, etc. Né? Entender o sistema. E também utilizando posteriormente o sistema de atividade. Quais são os elementos aqui do nosso sistema de atividade? Qual que é o nosso objeto? Qual é o nosso sujeito? Quais são as nossas regras, etc. Tá? Terceiro aprendizado. Reconhecimento de que os participantes são capazes de promover as mudanças. Aqui também não é somente aprender que existe um problema, não existe a solução ainda, a gente vai ter que criar a solução, que nós temos que resolver, mas que nós também nós conseguimos resolver. E o que é que nós conseguimos resolver? Né? Porque tem coisas que também vão um pouco além, fora do sistema. Ah, não, a gente vai ter que mudar a cultura do país. Ou então a gente vai ter que mudar o clima. Não, tem coisas que não dá para mudar. A lei, por exemplo, é uma coisa que precisa de um outro foco e outra participação de pessoas aí para mudar a lei, por exemplo. Né? Então, o que a gente pode mudar e vamos mudar. Finalmente, formação de soluções. Então, se cria soluções, novos conceitos aí, ideias do que poderia ser o futuro, que princípios que a gente pode seguir para resolver essas contradições que a gente identificou, como que vai ser o modelo do sistema, quem tem que participar, qual que vai ser a comunidade, qual que vai ser o nosso objeto novo, que tipo de ferramentas que a gente precisa, qual que é a divisão de trabalho nova, etc. Construir esse novo conceito do sistema de atividade futura. Tá? Então, aqui são todos aprendizados conceituais. E uma vez que foram modelados esse sistema, qual que é o próximo passo? O próximo passo é colocá-lo em prática. Vamos passar por slide. Então, aprendizado transformacional estrutural. O que ele significa? Que a gente vai começar a transformar os elementos do sistema. Então, a gente vai passar daquele entendimento, criar novos conceitos, novas generalizações, novo conhecimento, e agora a gente vai começar a implementar soluções. Alguns laboratórios de mudança, ou devido à falta de apoio da gestão, ou devido a outras circunstâncias, eles não conseguem chegar nessa fase, eles ficam no aprendizado conceitual. Então, eles não conseguem avançar. Mas se tiver o apoio necessário da gerência, aí se avança em direção à implementação dessas soluções. Tá? Então, começa a se implementar, são ações implementacionais. Essas ações podem ser elementos do sistema, por exemplo, eu vou criar uma nova ferramenta, a gente vai trazer pessoas novas na comunidade, são relações, elementos do sistema, que significa vamos capacitar esse sujeito. Ferramentas, vamos mudar nossas ferramentas, vamos ter um novo esquema para a gente poder utilizar, novas regras, pessoal, a gente precisa de novas regras, novas normas, para poder uma cooperativa funcionar, por exemplo, você precisa de regras, né? Toda atividade precisa de regras, enfim. Nova comunidade, a gente precisa trazer novas pessoas aqui. Só a gente aqui não vai dar conta, a gente precisa colaborar, por exemplo, com o Ministério Público, com outras instituições, né? Então, expansão da comunidade. A gente pode mudar também a divisão do trabalho, né? A forma com que a gente divide o trabalho, de repente
as tarefas estão todas ou não estão explícitas, a gente precisa explicitar, sistematizá-las. Então, aqui são os elementos do sistema. Esse processo é chamado de remediação, quando se muda um dos mediadores. Mas essa transformação estrutural, ela pode ocorrer também no objeto, no propósito, naquilo que a gente está transformando e no resultado que a gente está esperando. Tá? Então, isso, quando ela ocorre no objeto, ela é chamada de aprendizado expansivo. Expansão, né? Eu expando o meu objeto, ele enriquece qualitativamente. Tá? Então, essa transformação ela pode chegar a nível de implementação e ela pode avançar um pouco mais e as pessoas podem refletir e consolidar essa solução. Então, aquela solução, porque quando a gente implementa alguma coisa, começa a surgir um monte de contradições com o novo, com o velho, o sistema não está completo, ou ele não está. A gente tem que voltar e refletir de novo que essa ferramenta está dando errado. Ou essa divisão de trabalho não está faltando coisa. Então, começa, quando se implementa, surgem contradições. Então, a gente precisa. Geralmente, o sistema volta atrás. Então, é necessário muitas reflexões, o que a gente chama de as sessões de segmento tem esse propósito, né? De fazer uma reflexão, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que precisa mudar. Então, se faz reflexões. Esse processo de aprendizado expansivo, ele continua. Né? E uma vez que essas contradições elas serão resolvidas, o sistema começa a se consolidar. E se consolida, que é um dos tipos aí de aprendizado, né? Então eu consigo implementar e consigo resolver algumas dessas contradições. E a terceira etapa, que é a de transformação estrutural, que é uma bem desafiante também, é a disseminação das soluções, porque eu crio a solução num piloto e agora eu tenho que expandir ela para outras unidades, que é um outro processo de adaptação e de aprendizado. Então, 3 resultados esperados. Formação de agência. As pessoas falam, ela pega o bastão e fala, eu vou transformar, eu vou tomar ações. Transformações conceituais e transformações estruturais. Eu mudo o sistema, eu implemento a solução, reflito e dissemino. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo de uma intervenção que foi feita pela aluna aí, Luciana. Né? Ela implementou uma intervenção na Fundação Casa, na atividade de ressocialização de jovens, de adolescentes em conflito com a lei. Então, era o que antigamente era chamado de FEBEM, e agora chamamos de Fundação Casa, né? Que ela visa... Qual que é o objeto? Entra um sujeito aí, um adolescente que supostamente ele não é socializado porque cometeu um crime e ele vai voltar na sociedade depois ressocializado, né? Então, quais foram os resultados nessa intervenção? Um dos aprendizados importantes foi deixar de simplesmente culpabilizar o adolescente, ou a culpa é existia nessa situação também a inculpabilização do outro trabalhador. Então, o pessoal da assistência social acusava aí o pessoal da segurança, falando, não, eles estão atrapalham o nosso trabalho, e a mesma coisa o pessoal da segurança fala, não, eles atrapalham o nosso trabalho porque o jovem sai daqui se achando todo empoderado, eles saem das sessões aí. Então, o trabalho de um acabava aí atrapalhando. Uma das conceitualizações, uma das expansões da forma de entender o problema foi exatamente essa, utilizando o sistema de atividade que vocês estão vendo aí. Eles poderam entender que o trabalho de um trabalhava para contenção. Então, aqui, esse modelo que vocês estão vendo aí na tela, são 2, que é o chamado de terceira geração, né, da teoria da atividade, que a gente viu já, que a gente vai ver no próximo vídeo. Eles são 2 sistemas de atividades com um objeto parcialmente compartilhado. Então, o objeto desses 2 sistemas é o jovem, né, e só que o que acontecia? O pessoal da assistência social e o pessoal da segurança, eles tinham aspectos diferentes desse jovem, tinham estratégias diferentes. Um seguia mais a contenção e o outro a socialização e reintegração. E o que durante o laboratório de mudança eles perceberam é que um acabava trabalhando de uma forma oposta
do outro. Eles tinham forças opostas. A contenção atrapalhava o trabalho de reintegração, a reintegração atrapalhava. Então, eles perceberam que eles tinham que trabalhar de uma forma mais colaborativa. Tá? Então, a partir do laboratório de mudança, eles criam uma solução que é baseada num plano que já existia, que é o plano de cuidados individualizados, e quando o jovem entra na instituição, ele é construído um plano, um planejamento de como é que ele vai, a sua trajetória lá dentro, como que ele vai se recuperar. E uma das soluções que foi feita, que antes esse plano era feito de forma burocrática, né? Eu tenho que fazer, então a equipe técnica chegava e fazia esse plano. Só que ele passou, uma das inovações aí do laboratório, ele passou a ser feito de forma colaborativa. Então o pessoal da segurança arranjou um tempinho, sentaram e falaram, vamos... E aqui a inovação mais importante, junto com o jovem, né? Faziam esse planejamento junto com o jovem, escutando o que o jovem tinha a dizer sobre isso. Aqui vocês estão vendo nesse slide aqui, ó, na esquerda, uma foto do laboratório, e na direita, o que é chamado de zona de desenvolvimento proximal, né? Que ele traz as possibilidades de desenvolvimento aí do sistema. Então, aqui é um resuminho do que era essa solução que foi criada nessa intervenção. Então, vamos tentar recapitular quais são os resultados esperados. A gente tem formação de agência. Então, os agentes, os participantes, formação de agência, nesse caso, ocorreu durante todo o processo, né? Tem uma publicação aí da Rapassari e colegas, e posteriormente aí da Vaninen, comigo e com o professor Engstrom, que identificamos ações agentivas que refletem, porque a agência ela se traduz em ações, né? E dentro dessas ações nós temos aí resistência, criticismo, explicação, envisionamento, commitment, né? Que é comprometimento, e quando você faz alguma coisa de fato, né? Então, a gente fazendo um paralelo com o aprendizado, nessa intervenção as pessoas elas passaram por esses aprendizados. Não, esse problema não é tão fácil, nós que vamos ter que resolvê-lo, e identificaram, expandiram a forma de entender esse problema, construíram um novo sistema de atividade, uma nova forma de implementar ele, e implementaram. E aqui está, nesse slide aqui, o que eles implementaram, né? Então, a ideia era que, ao ingressar na instituição, o adolescente deverá fazer um plano de cuidados individualizado, isso já ocorria antes, mas o que tem de novo é esse princípio que vocês estão vendo aí, ouvir o adolescente. Então, a ideia é que agora o que se fazia diferente? Ouvindo o adolescente. O plano era desenvolvido com o adolescente. Trabalho conjunto entre equipe, técnica de segurança e a participação do adolescente. Então, nesse exemplo aqui, a intervenção ela também foi em direção a um aprendizado transformacional e estrutural, onde eles implementaram e depois eles refletiram sobre esse processo em reuniões de segmento, né? Sessões de segmento, e depois eles apresentaram, a Luciana fez aí, junto com o professor Rodolfo, uma reunião, uma sessão, workshop, oficina, junto com a alta gerência, apresentando esse modelo que foi criado, né? Então, na tentativa aí de disseminar a ideia. Então, nosso próximo vídeo, agora que a gente já viu nos anteriores aí o que é um laboratório, a base aí filosófica, tem um outro vídeo. Agora a gente está vendo o que pode ser alcançado. Nosso próximo vídeo vai ser sobre, entramos na base teórica do laboratório de mudanças.